Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é a solenidade de São José, esposo de Maria e patrono da Igreja Universal. Do Evangelho segundo São Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. José entra na história de Jesus como esposo de Maria e pai adotivo, então, de Jesus. Mas para que isso acontecesse, ele demonstrou o quanto ele era justo. Não queria denunciar Maria. Teve a intenção de abandoná-la em segredo, não denunciá-la, não dizer a todos que o filho que ela esperava não era dele. E o texto diz que enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse que não tivesse medo, que não temesse de receber Maria, pois a justiça de José se mostra sobretudo e muito mais na sua capacidade de estar aberto aos sinais de Deus e a assumir aquilo que ele não compreendia, com todas as consequências desse ato, para realizar a vontade de Deus. José, nos evangelhos, não pronuncia sequer uma palavra. Maria fala poucas vezes nos evangelhos. José, em momento nenhum, fala. Ele apenas muda os seus planos, como tudo estava desenhado, para que o plano de Deus pudesse se realizar. Pela vontade de Deus, recebe Maria numa situação que ele não compreendia. O contraste entre o que estava acontecendo diante dos costumes da época e aquilo que foi pedido a ele que fizesse, mostra o tamanho da sua fé. Ele recebeu Maria e seguiu todas as instruções que lhe foram dadas da parte de Deus, sempre em sonhos, sempre de uma maneira misteriosa. Hoje as pessoas às vezes querem sinais que sejam inequívocos sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus se manifesta em sinais misteriosos, muito simples, que necessitam a habilidade dos que têm fé para ler o que Deus nos pede. José entra na história do cristianismo, entra na história de Jesus como um verdadeiro ouvinte da palavra. E por isso ele se torna um grande modelo para a igreja, aquele que ouve e segue exatamente o que Deus deseja que ele faça, independentemente da cultura, do costume ou mesmo da própria opinião. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José,
a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.